espírito está, meu espírito está em sintonia com meu Deus. Meu espírito está, meu espírito está em sintonia com o Pai. O Espírito de Deus fez moradia no meu coração. Sua paz me envolve. Boa noite, povo de Deus, boa noite, bem-vindos. Obrigado, Aliedna, boa noite para você também. Areudo, Ana, Carlos Eduardo, Valzitânia, bem-vindos a mais uma escola vivencial, a escola nossa de toda terça-feira. Boa noite, paz e bem. Convide amigos, parentes, clique aí na pipazinha, no aviãozinho, convide quantas pessoas você puder e quiser para participar. Bem-vinda, Cris, Paquete. Que bom, sempre presente, povo de Rondônia, sempre presente nas nossas lives. Carlos Eduardo, meu querido, boa noite. Leia, bem-vinda. Que bom que vocês estão entrando. Convide mais pessoas, vamos participar dessa noite, que eu tenho certeza que será uma noite memorável. Uma noite de paz, de alegria, mas também de conhecimento. Uma noite onde nós nos colocamos a serviço do reino de Deus, a partir da nossa escuta, mas também a partir do nosso serviço. Joelma Ferraz, bem-vinda. Davi, bem-vindo, Davi. Então, meus irmãos, mais uma vez, gostaria de dar boas-vindas a todos vocês que nesse momento já estão presentes nessa live. E nós, encarecidamente, com todo carinho, pedimos a gentileza que você convide outras pessoas para participar conosco. A noite de hoje tem como tema: a santidade não consiste em coisas extraordinárias. Portanto, nós ainda estamos sob o efeito da alegria do Cristo ressuscitado. Talvez pouco falado ou talvez muito exclusivo do ambiente litúrgico, da missa, do culto, das celebrações, mas é preciso que a gente esteja vivenciando o Cristo ressuscitado, assim como os discípulos de Emaús, no caminho, no caminhar, na estrada da nossa vida. Precisamos fazer a experiência fecunda do ressuscitado na nossa vida. E é com essa alegria, é com esse entusiasmo, é com essa certeza da presença sempre firme e verdadeira de Jesus na nossa caminhada, na nossa história, que nós damos início a essa escola vivencial. Bem-vindo você, que mais uma vez nos prestigia a partir de sua casa ou do seu trabalho, mas sempre presente. Muito obrigado. E é na certeza desse Cristo que ressuscita todos os dias na nossa vida e na nossa história que a gente inicia essa nossa escola vivencial. Que o Deus da vida nos abençoe hoje e sempre. Então iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e recriai sempre a vida nova.
Só que já me perdi que alguém pediu para poder entrar e eu acabei me perdendo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que o Deus da vida sempre nos faça capazes de reconhecer o ressuscitado no outro, o ressuscitado naquele que está à beira do caminho, o ressuscitado naquele que tem necessidade, o ressuscitado naquele que tem ou nos estende a mão. Estamos vivendo aqui em Teixeira de Freitas e, obviamente, Teixeira de Freitas já tem seus próprios problemas, mas nunca é demais estender a mão para aqueles que precisam. Nunca é demais estender a mão para aquele que necessita. Na palavra de Deus diz: sede solícitos e solidários com os estrangeiros, porque também fostes estrangeiro no Egito. E é por isso que toda a nossa solidariedade nesse momento, e aqui a partir do movimento de Cursilho, aos nossos irmãos venezuelanos que aqui chegaram, de maneira um pouco ainda a ser averiguada, mas não importa como chegaram. O importante é que estão na nossa cidade, precisamos estender a mão para eles, e já tem muitos grupos, inclusive o movimento de Cursilho, se mobilizando para cuidar naquilo que for necessário, estando aqui no nosso município, para que eles possam ter dignidade, que é um direito de todo cidadão, de todo ser humano. Então aqui vai um apelo a toda a sociedade teixeirense e os demais pessoas que aqui nos ouvem, de alguma maneira puderem contribuir com esse momento difícil que estes vivem, e desde o início da pandemia e muito antes disso, fugindo lá do seu país de origem, mas aqui estão e precisamos cuidar deles. Vamos ao nosso evangelho de hoje, que está em João, capítulo 10, versículos de 22 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e perguntaram-lhe: até quando nos deixarás nas incertezas? Se tu és o Cristo, diz-nos claramente. Jesus respondeu: Eu vou-lo digo, mas não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, estas dão testemunho de mim. Entretanto, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais hão de perecer e ninguém as roubará de minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, este texto do Evangelho de São João está no contexto ainda das reflexões sobre o bom pastor. O bom pastor é, pois, aquele que cuida das ovelhas, as ovelhas o conhecem e ele conhece a ovelha. Mas aqui é interessante que os judeus, eles insistem o tempo todo exigindo que Jesus afirmasse abertamente que ele era o Messias. Só que para saber se Jesus é ou não o Messias, se Jesus é ou não o verdadeiro pastor, não é questão de teoria ou de saber ou ouvir falar de, mas é primordial fazer experiência com Jesus e de Jesus. É importante fazermos a nossa experiência na escola, entrarmos na escola do Mestre Jesus. Só assim nós podemos fazer a experiência dele. Aquele que quer saber de Jesus pela boca dos outros ou de maneira teórica, nunca vai fazer a experiência de Jesus.
A experiência verdadeira de Jesus e genuína só se faz no discipulado. Só é capaz de fazer essa experiência profunda quando nós nos colocarmos à disposição para ouvirmos e fazermos aquilo que ele nos disse. Amar como ele amou, viver como ele viveu, cuidar como ele cuidou. Então, aqueles que querem fazer uma experiência de Jesus longe, um Jesus acima de todos lá no céu, um Jesus no morro, um Jesus preso em alguma instância, vão, infelizmente, cair do cavalo. Só se pode fazer e reconhecer Jesus como mestre, Messias, como o ressuscitado, fazendo a experiência do caminho. Assim como fez os de Emaús, assim como fizeram os primeiros cristãos e as primeiras mulheres que atestaram que o sepulcro estava vazio e que aquele que mataram vive. Portanto, a morte de Jesus não foi a palavra, não deu a palavra final sobre todo o seu ministério. A palavra final foi a vida, porque a vida sempre vence a morte, a luz sempre vence a treva e o amor sempre vencerá o ódio. Se quisermos fazer verdadeiramente a experiência do ressuscitado, precisamos entrar na escola dele e fazermos essa experiência mais do que nunca. E ele sempre diz: onde está o pobre, o excluído, o marginalizado, o com fome, o com nu, o encarcerado, é aí que eu estou presente. Portanto, se quisermos fazer a experiência de Jesus, precisamos fazer a experiência concreta nos marginalizados que eles querem. Meus irmãos, essa é a nossa reflexão do nosso Evangelho. Espero que tenha feito sentido e faça sentido a cada um de vocês. E agora eu gostaria de convidar a nossa mensageira de hoje. O nosso movimento de cursilho preza muito pela formação. O nosso movimento de cursilho preza sempre por aquilo que nós que tenhamos sempre baseado em nós o tripé do nosso movimento. Deixa eu ver aqui com quem eu estou falando. Eu convidei a Elisângela, pediu para entrar. E estamos aguardando aqui. Deixa eu ver. Não é Elisângela. Alguém pediu para entrar e não é Elisângela. Vamos mais uma vez, só um minutinho. Olá, minha irmã, boa noite. Eu estou esperando a Elisângela. Boa noite. Bem-vindas, obrigado por estar presente nessa live. Mas aí eu gostaria, né, que nesse momento a Elisângela me pedisse para entrar, para que a gente pudesse começar a nossa mensagem. Só um minutinho. Se a nossa irmã agora entrou, a Elisângela, tem uma outra irmã aqui. Marlene, aí você dá uma saidinha aí, depois você volta novamente. Isso. Tá bom. Eu tentei. É tranquilo. Daqui a pouco a gente acerta. Enquanto nossa irmã ali está saindo, né, a gente agradece a participação e estar na nossa live. Que bom, bem-vinda. Mas, Elisângela, eu quero te dar as boas-vindas. Para quem não conhece, a Elisângela é da nosso setor de Itamaraju. Então, eu acredito que é inédito, né, a sua presença nessa escola vivencial de Teixeira online. Então, bem-vinda a esse momento nosso. E o tema de hoje é: a santidade não consiste, né, em coisas extraordinárias.
Eu acredito que será um momento oportuno de nós também tirarmos nossa dúvida, porque a gente acha que santo é só aquele que está lá nos altares, aquele que é canonizado, beatificado, e que isso é uma realidade distante de mim, de nós, enquanto leigos cristãos e tudo mais. Então, a noite de hoje talvez seja para que a gente tire essas dúvidas nossas e que a gente aprenda a ser santo no nosso dia a dia. Portanto, a palavra fica contigo, Elisângela. Muito obrigado pela sua disponibilidade e fique à vontade. Sempre que também quiser que, de alguma maneira, eu participe, você pode solicitar, mas a noite é sua. Bem-vinda e pode nos alegrar com a sua mensagem. Boa noite a todos, decolores que se encontram presentes, visitantes. Meu nome é Elisângela, para quem não me conhece. Eu fiz, né, o 4º cursilho em 2017, de lá para cá eu venho numa escola de mensageiros, né? Marcos Paulo, né, Antônio Neto, Itéria e tantos outros aí. E ser convidada para fazer essa mensagem é um desafio e também, né, é uma alegria, porque a gente está aqui para aprender. A escola já tem um nome, né? Escola Vivencial. Nós vamos aprendendo com a vivência, com o nosso dia a dia. Então, para começarmos, eu gostaria de chamar a atenção para os temas que foram propostos e que vieram antes deste tema. Primeiro, nós vimos a oração como, né, a ação transformadora na nossa vida. Vimos a igreja doméstica. A igreja doméstica que Quitéria passou muito bem para nós. E a semana passada, nós vimos a missão de gerar frutos para Deus. Então, nós viemos uma crescente. Começamos na oração transformadora, que nos vem preparando para essa igreja doméstica. E depois que nós nos preparamos para a igreja doméstica, nós fazemos como o Papa Francisco, né? Transformamos na igreja em saída, que vamos na missão de gerar frutos para Deus. E chegamos hoje a um contexto de que a santidade não consiste em coisas extraordinárias. Então, a gente vem numa crescente, nos preparando para conhecer essa santidade, que nós achamos que está além, né, das nossas capacidades. Que a gente acha que extraordinário é algo que está longe do nosso alcance. É algo que é impossível para nós, que está só nos santos do altar. Então, nós vamos ver hoje, a partir de uma leitura que a gente vai estar, né, meditando neste momento. Quem estiver com a Bíblia, eu convido a abrir em 1 Pedro 1, de 13 a 16. Que diz assim, a exortação à santidade. Cingi, portanto, os rins do vosso espírito, sede sóbrios, e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer. À maneira de filhos obedientes, já não vos amoldeis aos desejos que tinhais antes, no tempo da vossa ignorância. A exemplo da santidade, daquele que vos chamou, sede também vós santos, em todas as vossas ações, pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Palavra do Senhor. Essa palavra aqui vem nos exortar à nossa santidade. É um convite que ele faz à nossa santidade. De que maneira nós podemos ser santos? De início aqui, para nós leigos é difícil compreensão esse cingir os rins. Antigamente, as pessoas, né, usavam túnicas. As túnicas dificultavam a locomoção, o caminhar. E essa dificuldade que tinha, né, no caminhar, eles usavam, né, um cordão que amarravam, né, na cintura, acima dos rins. Esse cordão faziam com que
né, eles tivessem a facilidade de movimentar, já que as saias, né, das túnicas eram longas e dificultava o seu caminhar. Então, com esse cordão, facilitava o caminhar, que tornava eles preparados a agilidade para a caminhada. E quando ele nos convida a cingir os rins, ele nos convida a estar prontos, prontos para esta caminhada, prontos para seguir, estar sempre atentos, né? Como que eu posso dizer esse cingir os rins no dia de hoje? É que nós podemos estar sempre preparados para servir, para o nosso trabalho. Mas algumas pessoas podem dizer, mas à noite a gente tira a corda, né? A gente fica à vontade, largadão. Mas o chamado é para que a gente esteja sempre vigilante, sempre atentos. Tanto é que Jesus chama, que a palavra chama a gente para que a gente seja o quê? Sóbrios. Além de cingir os rins, estar a serviço, estar de prontidão, nós precisamos estar sóbrios. O que é estar sóbrios? Estar sóbrio é estar atento ao chamado, é nunca dormir, é que nosso trabalho não para nunca, né? Mesmo quando chega a noite, nós precisamos estar vigilantes, estar a serviço, estar a caminho. Então, esse cingir os rins é um chamado para que a gente esteja a caminho, esteja pronto para servir, pronto para seguir. E aí, esse estar, né, sóbrio, chama-nos a estar de prontidão. Mas um detalhe que chama bastante atenção é que nós precisamos esperar na graça do encontro com Cristo. Se nós estivermos com os rins cingidos, sóbrios, quando nós formos ter esse encontro com Cristo, nós estaremos preparados. Porque Ele vai nos chamar e a gente vai ouvir esse chamado. Ele nos convida aqui a sermos santos. Sede santos, como eu sou santo. Outro detalhe que nos chama a atenção é quando ele nos diz que nós não podemos mais nos moldar como se nós fôssemos ignorantes. Depois que nós conhecemos a palavra, nós não podemos planejar a nossa vida e vivê-la como se fosse o dia de ontem. Não, a partir de hoje, nós temos conhecimento da palavra, nós não podemos mais agir como ignorantes. Nós precisamos trilhar caminhos que vai nos levar à santidade. Este caminho que deve ser sempre olhando para frente. Nós não podemos mais planejar a nossa vida com ignorância, como se nós não conhecêssemos mais a palavra. Uma coisa é certa, nosso corpo é fruto do pecado. Nosso corpo nos atrai às coisas do mundo, né? As coisas terrenas, as coisas da carne. Mas a nossa alma, ela chama por Deus, ela clama por Deus. Como diz o salmista, a minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta. O nosso corpo busca as coisas do mundo, os desejos do mundo, os desejos da carne, mas a nossa alma tem sede de Deus. E por ela ter sede de Deus, é que nós devemos buscar viver a santidade. Buscar viver nesta presença de Deus. E Ele nos convida a ser santo. E quando Ele nos convida a ser santo, porque Ele sabe que somos capazes de ser santos. É possível nós alcançarmos a santidade. Jesus, Ele foi 100% homem e 100% Deus. Ele viveu a nossa humanidade, nossa fragilidade. Ele conheceu nossas fraquezas. Ele sabe até onde nós podemos ir. E quando Ele nos convida a ser santos, sede santos como eu sou santo, Ele sabe que somos capazes de alcançar a santidade. Por que é tão importante a santidade? Porque Deus, Ele é santo. Jesus é santo, é puro. E Ele nos ama. Ele ama o pecador. Ele não ama o pecado.
É preciso nós compreendermos isso, que quando nós buscamos a santidade, nós deixamos de lado, né, esse lado humano nosso, que busca, né, que busca as coisas do mundo. Nós deixamos o lado do pecado. Estou falando rápido demais? Não, tá ótimo. Tá bom. Pode continuar, tranquilo. Então é o seguinte, nós precisamos buscar esse lado nosso espiritual, que é essa alma que clama e chama, né? Que tem sede do Pai. Nossa alma tem sede. O salmista vem dizer para nós o tempo todo: minha alma tem sede de vós como a terra sedenta. Se a nossa alma tem sede de Deus, por que nós sempre nos inclinamos para o lado do pecado, para o lado do nosso lado humano, o nosso lado do mundo? Esse convite à santidade é exatamente para isso, para que a gente deixe o lado humano e a gente consiga seguir o nosso lado espiritual. Então, quando Jesus nos faz esse convite, ele sabe que é possível alcançar a santidade. Alguns papas, né, e alguns santos vêm dizer para nós sobre essa santidade que não consiste em coisas extraordinárias. Bento XV diz assim para nós: a santidade não consiste em coisas extraordinárias, mas reduz essencialmente a linha do dever que está ao meu alcance. Então, quando ele fala desse dever, é o dever que nós temos de cumprir com aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. O cumprimento do nosso dever deve ser exato, deve ser constante, deve ser de entrega, de amor. Nosso dever com as coisas que são direcionadas para nós, nós devemos entender isso como projeto de Deus para nós. Quando nós compreendemos que tudo que nós fazemos é projeto de Deus, é desejo de Deus para nós, nós conseguimos compreender que tudo que nós fazemos nos leva um caminho de santificação. Porque nós devemos fazer com amor. Nós devemos trilhar caminhos que nos fazem enriquecer, crescer. O Papa Francisco, ele diz para nós sobre a santidade, que a santidade está em cada um de nós. Em tudo que nós fazemos. Está no pai, na mãe, que cuida dos seus filhos com carinho, com amor, com dedicação. Nos homens e nas mulheres que trazem sustento para os seus lares. Ele traz para nós que a santidade está presente nos idosos que passam, né, a sua sabedoria de vivência para aqueles que são mais jovens. Nos filhos que cuidam com carinho dos seus pais, que é obediente aos seus pais, que segue, né, o mandamento, que é honrar o seu pai e a sua mãe. Então a santidade está na nossa vivência diária. O Papa Francisco vem nos alertar isso, que é possível a gente ser santo naquilo que nós somos chamados, nas nossas vocações. Se nós somos chamados a ser sacerdote, nós podemos ser santificados nesse servir. Se nós somos chamados ao matrimônio, nós podemos ser chamados à santificação através do nosso matrimônio. Muitas vezes, nós, né, como a gente fala da igreja doméstica, que tudo começa dentro da nossa casa. Se nós, dentro da nossa casa, não conseguimos ter harmonia, amor, cuidado, não conseguimos falar com carinho, com humildade com o outro, como é que a gente vai chegar à santificação do nosso próximo ou à nossa santificação? Então, tudo começa a partir do ambiente que a gente vive, no nosso trabalho, do nosso servir. Se nós servimos com amor aquilo que nos cabe por dever, entendemos que isso é projeto de Deus, que é projeto para a nossa vida, então a gente vai estar trilhando este caminho de santificação. É preciso ver os nossos deveres como vontade do Pai para nós. A gente pergunta assim, sempre assim, quando as coisas não vão bem. Ai, mas
Deus fez a vontade dele, é a vontade do Pai. Muitas vezes não é a vontade do Pai, é a nossa vontade. Nós fazemos as coisas acreditando que é a vontade do Pai e às vezes não é. A gente pede e a gente fala assim: tudo que pedirdes em meu nome, eu vos darei, diz o Senhor. E por que que eu não consigo isso? Porque muitas vezes não é a fé, é a vontade do Pai. Aquilo às vezes não é o que a gente precisa, não é o que é necessário. Às vezes aquilo vai acabar desviando nós do caminho que Deus preparou para nós. Então, Ele vai nos dar aquilo que vai nos desviar? Impossível, né? Essa semana o bom pastor, ele vem na figura de Jesus, né? Este bom pastor que vem guiando as suas ovelhas, que chama as suas ovelhas pelo nome. E que as ovelhas conhecem. Será que nós estamos conhecendo este bom pastor? Ele conhece a cada um de nós, chama pelo nome. Mas será que nós estamos reconhecendo este pastor? Para que a gente possa seguir no caminho correto, nós precisamos ser guiados por esse pastor. Um caminho de santidade requer seguir os caminhos e os passos de Jesus. Quando ele fala assim: tu és a imagem e semelhança minha, né? Nós somos a imagem e semelhança de Jesus. E nós não queríamos ser igual a Jesus. Como é que a gente pode ser imagem e semelhança de Jesus? Se nós fazemos tudo errado, nós seguimos o pecado, nós não queremos mudança de vida, nós não queremos, né? Queremos seguir sempre as nossas vontades, não queremos seguir a vontade do Pai. Ele nos chama a anunciar o evangelho, a gente foge. Ele fala assim, né? Eis que vos farei pescadores de homem. Ele chama cada um de nós a pregar e anunciar, ide por todo lugar e anunciai o evangelho. Então, como é que eu não quero pregar o evangelho, não quero viver o evangelho, não quero seguir esse pegado de Jesus, posso ser semelhança de Jesus? Momento algum. Jesus, ele caminhou até a cruz para nos salvar. Nós não queremos caminhar até a cruz. Nós não queremos ver que os nossos pecados pregaram Jesus na cruz. Nós não queremos ver que as nossas atitudes ainda hoje pregam Jesus na cruz, que derrama todos os dias o seu sangue por nós. Jesus, neste momento, gente, ele chora. Ele chora pela essa humanidade que sofre. Eu costumo dizer que todos nós vivemos momentos de deserto. Dias em que a gente levanta, não quer rezar, está triste, desanimado, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente abre o celular, é um ente querido, é um amigo, é um conhecido, é tanta gente morrendo, e a gente desanima, a gente se abate, e a gente quer viver esse deserto a vida toda. Mas a pergunta é, por quanto tempo vamos viver esse deserto? O que temos feito neste período que pode mudar a nossa vida? Será que eu sou aquela que fica disseminando fake news na internet? Que fica enviando mensagens que deixa o companheiro, o amigo, lá embaixo? Eu preciso, gente, nesse momento de pandemia, entender que eu preciso motivar as pessoas. Preciso dar esperança às pessoas. E essa esperança é Cristo Jesus. A única esperança que nós conhecemos é Cristo Jesus. Não existe outra esperança para nós. Não existe outro caminho para nós. Ele diz, eu sou caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem uma música que fala assim, o meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Todos os dias nós deveríamos levantar com essa música. Meu lugar não é aqui. Meu lugar é o céu. Para que nós para que a gente possa chegar ao céu, é preciso nós trilharmos o caminho de Jesus. Nós precisamos cingir os nossos rins, estar prontos, né, para estar a caminho, para estar em missão. Precisamos estar sóbrios, ser anunciadores do Evangelho e viver o Evangelho como Cristo viveu. Não há outra maneira de nós chegarmos ao céu.
A santidade está longe de nós? Não. É fácil? Às vezes sim, às vezes não, porque é um caminho, né? É contínuo, é diário. Madre Teresa dizia que a santidade consiste em aceitar com um sorriso o que Jesus nos manda. Consiste em aceitar seguir a vontade de Deus. Será que eu consigo seguir a vontade de Deus? Será que eu consigo aceitar a vontade de Deus com um sorriso? Jesus, eu quero isso, eu preciso disso. E de repente não vem. E eu não aceito que isso é a vontade de Deus na minha vida. Eu acho que tem que ser do jeito que eu quero. Então, assim, para que a gente alcance a santidade, nós precisamos de mínimas coisas. Viver o que é proposto para o nosso dia a dia de maneira que seja consistente. De maneira que eu não chegue, né, a desistir no final do dia. E quando eu vier a fraquejar, eu lembre, né, da palavra que Jesus nos diz: eis que estou contigo todos os dias. Toda vez que nós pensarmos em fracassar, em desistir, essa é a palavra de ordem para todos nós. Eis que estou contigo todos os dias da sua vida. Nós somos um vaso rachado. A palavra diz que nós somos um vaso rachado e que neste vaso habita um tesouro escondido. Que tesouro é esse que habita em nós, vaso rachado? Esse vaso que está, né, deformado, desfigurado. Que tesouro é esse que habita em nós? O Espírito Santo. O Senhor nos dá o Espírito Santo no nosso batismo, para que nós possamos estar a serviço. Ele nos dá o Espírito Santo para nos conduzir, para nos guiar, para nos direcionar. Para que tesouro mais precioso do que esse que Jesus nos dá de presente? Então, gente, nós precisamos usar deste Espírito Santo. Quando a gente pensar em fracassar, quando a gente pensar em desistir, pensar nas dificuldades que todos nós temos, lembre-se do Espírito Santo que habita em nós. Que é preciso nós deixarmos que ele transforme esse barro, né, esse vaso rachado, que ele molde mais uma vez esse vaso. Porque se nós somos vasos, é possível que esse barro também seja transformado, né? Mas só vai ser transformado se nós permitirmos a ação do Espírito Santo na nossa vida. Sem isso, não há graça. A graça vem da ação do Espírito Santo na nossa vida, quando nós deixamos ele agir na nossa vida. Santa Teresinha, ela disse pra gente assim, Santa Teresinha do Menino Jesus: posso, apesar de minha pequenez, aspirar à santidade. A santidade não consiste nesta ou naquela prática, é mais uma disposição do coração. Nós sabemos o quão dedicada foi Santa Teresinha de Jesus, né? Do Menino Jesus. Quanta dedicação foi a vida de Santa Teresinha. E ela fala que almejar essa santidade, mesmo na pequenez, é algo que todos nós podemos, né? Mas que tem que brotar do nosso íntimo, brotar do nosso coração. Quando foi colocada para nós a oração como ação transformadora na nossa vida, é porque a oração, ele nos transforma de dentro para fora. Ela vem, né, nos moldando, nos transformando de dentro para fora. Que é o momento que nós fazemos o encontro com Cristo. Então, para que haja santidade, tem também que brotar no nosso coração esse desejo. Eu quero ser santo. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero agir diferente. Se eu não deixar brotar do íntimo do meu coração esse desejo de mudança, como é que eu posso alcançar essa santidade que Jesus nos pede? Como é que eu posso almejar uma mudança de vida se eu não desejo do meu coração? Se não é desejo do meu coração?
Então, se eu deixo o meu pecado falar mais alto do que a minha vida espiritual, aquela que tem, né, a alma que tem sede de Cristo. Gente, é algo extraordinário você deixar o Espírito Santo agir na sua vida. Deixar ele guiar a sua vida. É fácil? Não é. Sabe o que é você viver da providência de Deus como muitos santos viveram? Da providência? Eu lembro, o santo mais próximo, né, que a gente tem aqui é Santa Dulce dos Pobres. Eu lembro que no ano que ela foi canonizada, então aquela divulgação toda, eu assistindo o filme, um fato muito marcante foi aquele momento que aquela pessoa que ela estava pedindo ajuda para os filhos dela espiritual, né? Ele cuspiu na mão dela. E aí ela falou assim, isso aqui é para mim, agora dá a minha parte que cabe aos meus filhos. Será que nós temos essa humildade? Será que se fosse comigo, cuspisse na minha mão, eu não seria aquela que daria logo uns bofetões, uns xingamentos, ou então eu cuspiria também na cara? Será que eu teria essa mesma atitude de dar a outra face, como Jesus nos pede? Olha, que humildade de dar a outra face, né? Isso aí é exatamente aquilo que Jesus fala, dê a outra face. Na verdade, Que uma humildade. atualização, né, Elisângela? Uma atualização Sim. da palavra de Deus. Quer dizer, esse aqui é meu, eu assumo para mim. Agora, aí dos meus filhos, dos meus pobres, daquele que eu cuido, então dá para cá. Você já me deu a minha parte, eu quero do outro. Então, é um tapa realmente no rosto, na verdade, da ignorância do outro, a humildade dela, né? Não é um rebaixar-se, mas entender que não é ela a ignorante, mas o outro que às vezes não reconhece nela justamente uma mensageira de Deus. Sim, e essa humildade, gente, é o que traz para nós hoje. Será que nós temos humildade até dentro da nossa casa? Quando alguém fala alguma coisa que a gente não concorda, que a gente, né, fica chateado, vira a cara, passa alguns dias sem se falar. Então, é complicado, nós não temos essa humildade. Então, no dia a dia, no decorrer do dia a dia, é que nós precisamos trabalhar isso, né? Trabalhar a humildade, trabalhar o servir, colocar em prática realmente a palavra, assim como Santa Dulce, como Santa Teresinha do Menino Jesus, como tantos outros santos, né? São José, que viveu, né? A gente vê muito pouco se falar de São José, que ele viveu no silêncio. Mas hoje eu consigo compreender São José como aquele que adorou, né? Foi o adorador de Jesus. Ele se silenciou para adorar Jesus e Maria, que era sacrário vivo, né? Então, quando ela está com Jesus no seu ventre, José está silencioso. Porque ele adora o sacrário vivo, que é Maria. E quando Jesus nasce, ele é o maior adorador que eu conheci na história. Então, São José, um santo, esse ano, né, com tanta sabedoria, o nosso Papa nos chama a olhar com mais carinho, com mais amor para São José, como esse santo do silêncio. Mas que silêncio é esse? Silêncio daquele que adorava Jesus, que adorava Maria sendo sacrário. O Papa São João Paulo II, ele diz bem assim, todos somos chamados à santidade. Só os santos podem renovar a humanidade. Todos nós temos a capacidade na mão de mudar, de transformar essa humanidade. Quando nós nos tornamos santos, quando nós mudamos as nossas vidas. Eu costumo dizer o seguinte, quando alguém fala assim, eu não me importo com o que vão falar de mim, eu não me importo com o que vão pensar de mim, eu sempre me importei. Sabe por que eu sempre me importei? Porque aquilo que as pessoas falam e pensam de você pode transformar a vida de outras pessoas. A maneira que as pessoas veem a gente, nós como evangelizadores de ambiente, pode transformar a vida de outra pessoa, tanto para o bem quanto para o mal. Se alguém fala para você, olha, né, Elisângela, ela na igreja é uma pessoa, mas com um vizinho ela é péssima vizinha.
ela é uma péssima esposa, uma péssima mãe, e na igreja ela é a santa. Você já pensou como que as pessoas podem me ver? De que maneira ela pode me ver? Que credibilidade hoje eu teria de estar hoje aqui falando de santidade se eu sou uma pessoa totalmente diferente quando eu saio da porta da minha casa? Se dentro da minha casa eu sou uma pessoa, na minha vizinhança eu sou uma pessoa e fora eu sou totalmente diferente. Fora da minha família eu sou totalmente diferente. É preciso que a gente tenha consciência disso quando alguém fala assim: ah, não me incomodo com o que vão falar de mim, com o que vão pensar de mim. Se incomode sim, porque o que pensam de você, o que falam de você, pode mudar a vida de outra pessoa, tanto para o bem quanto para o mal. Isso também é pensar em santidade. É ir pensar que você pode transformar a vida de outra pessoa. É ter consciência de que você, como evangelizador que Jesus nos chama, ide anunciar o evangelho a todas as criaturas. Nós somos aqueles que nós pregamos com a nossa vida, com as nossas ações. O concílio, ele nos chama isso, né? Ele nos faz um convite a sermos evangelizadores através da nossa vida. E de que maneira eu tenho vivido? Eu tenho buscado a santidade? Se tiver um tempo, você fala aí, viu, Marcos? Se alguém também estiver interagindo aí, quiser fazer alguma pergunta. Não, tá tranquilo. Dá mais um tempinho aí para você ir concluindo o seu raciocínio. Então As eu pessoas só estão, vou. na verdade, afirmando com verdade, perfeito, muito bom, em as suas atribuições, suas palavras aí, tem dado a as pessoas uma certeza de que, de fato, viver a santidade não é algo fácil, mas também não é algo absurdamente longe de nós, mas precisamos viver Com nesse certeza. nosso de cada dia. É algo que está ao nosso alcance. Nós vimos aí, né, o Beato Carlos Acuti. Eu não acompanhei assim muito profundamente o processo de canonização dele que está em andamento, né? Mas é um jovem que tentava, né, buscar viver a santidade, a castidade, ajudando o próximo. Tudo isso nós podemos viver no nosso dia a dia. Nós vimos Santa Dulce, que é a santa mais recente que a gente vê, né, mais próxima, né? E a gente vê tantos outros santos, Santa Faustina. A gente não precisa ser Marte, né? Hoje em dia nós não precisamos morrer, hoje nós não somos presos, nós não somos mortos se a gente está na rua pregando nossa fé. Hoje nós temos outros meios de comunicação, meios de evangelizar, de mandar mensagem, de incentivar, né, as pessoas. Então, assim, nós não vamos ser Santo Marte. Tenho certeza que morrer por Jesus hoje nós não vamos. Mas nós podemos seguir os passos de Jesus. Ele nos chama nas bem-aventuranças a uma transformação de vida. Ele nos chama a todo momento, né, a essa santidade. Por que tanta insistência nessa santidade? Porque nós somos humanos, nós somos falhos. Se nós não buscarmos a santidade, nós vamos ser o quê? Né? Quando você vê uma pessoa matar outra no trânsito por causa de uma discussão, matar outra pessoa por causa de R$ 5, de R$ 2, porque as pessoas estão ansiosas para usar uma droga. E coisas assim, a gente vê as pessoas tirando a vida, né? Se nós não buscarmos a santidade, não buscarmos uma transformação de vida, nós vamos ser o quê? Né? Então é preciso a gente pensar todos os dias o que eu quero ser. E buscar realmente pensar assim, o meu lugar não é aqui, meu lugar é o céu, e é lá que eu quero ir. Se eu quero ir para o céu, eu preciso ir nas pegadas de Jesus. Só que nós não queremos. Porque o lugar que Jesus foi a cruz. Ele foi crucificado. Nós não queremos ir aos passos de Jesus porque nós não queremos chegar na cruz. Nós não queremos carregar a cruz. Nós queremos vida mansa. Nós não queremos passar por dificuldade. Então, é isso, né? Que nós precisamos entender
que quando nós carregamos a cruz, Jesus carrega com a cruz conosco, assim como o Cirineu. Para fechar aí, eu vou deixar uma afirmação aqui do Papa Francisco, que, com muita sabedoria, ele diz o seguinte: a santidade é o rosto mais belo da igreja. E esta beleza está ligada ao fato de todas as pessoas poderem vivenciá-la de diferentes maneiras. Então, nós, como igreja, somos o rosto mais belo da santidade. Porque nós podemos vivenciar a santidade de maneira diferente. Os santos, nenhum santo viveu a santidade de maneira igual. Foram parecidos, né? Seguiram alguns caminhos que foram parecidos, mas a santidade deles foram diferentes. Nós somos diferentes. Nós buscamos a santidade de diferentes maneiras. Então, por isso que se torna belo, né? O rosto da igreja somos nós. E essa santidade torna belo aquilo que nós somos, né? A maneira que nós vivenciamos essa santidade, que nós buscamos de diferentes formas. Eu posso ser santificada no meu lar, quando eu sou uma boa mãe, uma boa esposa, quando eu cuido bem, né, da minha casa. Eu costumo dizer que antes eu era uma feminista, sabe? Que eu achava simplesmente que o esposo tinha que fazer as coisas também de casa e aquela liberalidade toda. Só que nós temos que entender que nós somos esposa. E que nós, como esposa, como mulher, nós temos que ser sábias e edificar nossa casa. Para nós sermos a igreja doméstica, para que nós possamos santificar, converter aqueles que estão próximos de nós, nós precisamos primeiro nos mudar. Nós precisamos primeiro olhar para dentro de nós. Se nós não fizermos isso, como nós podemos querer que o nosso próximo, né, aquele que está ao nosso lado, mude as suas atitudes? Impossível. Então, primeiro a gente tem que amanhecer o dia buscando mudar aquilo que precisa ser mudado nas nossas vidas. E buscar a santidade sempre, porque é possível, né? Não é algo que está fora do nosso alcance, não é algo extraordinário e impossível, né? Está aqui. É possível que a gente chegue. É só ouvir a palavra de Deus, colocar em prática e seguir os seus passos. E deixar, principalmente, o Espírito Santo conduzir e guiar as nossas vidas. É isso aí. Amém. Maravilha, Elisângela. Muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei que não é fácil, às vezes, a gente se preparar, por isso que a expressão leigo, na verdade, não é aquele que não sabe. Leigo é povo de Deus, é cristão comprometido, é pessoa que, diante das investidas e dos pedidos de socorro do próprio movimento da igreja, diz assim: eis-me aqui, estou aqui para contribuir com esse reino de Deus. E você foi essa leiga, no sentido mais nobre da palavra, que muitas vezes equivocadamente a gente fala que é aquele que não sabe, mas leigo é povo de Deus, povo sacerdócio régio, povo escolhido, nação santa. Somos tão importantes quanto qualquer outro membro da hierarquia. Não podemos nos esquecer disso. E somos, pois, a base, né, da igreja doméstica, mas também somos a base da igreja no mundo. Somos a base da igreja que professa e se torna santa, não porque vai para o céu, mas se torna santa por aquele princípio que Cristo nos ensinou. Só podemos ser plenamente santos quando formos plenamente humanos, assim como Jesus foi. A santidade dele se transformou em vida humana doada para os seres humanos. É nisso que nós devemos nos apegar sempre, nos fazer entender. E essa sua mensagem de hoje me fez lembrar da exortação apostólica do Papa Francisco, Gaudete et exultate, que alegrai-vos e exultai. Vou até pegar o link depois e colocar nos nossos grupos de WhatsApp, e para que a gente possa propagar isso para outras pessoas, para que elas possam também fazer essa experiência de nós sabermos que o Santo dos Santos se tornou humano. Cristo e Deus é santo por excelência.
Então a gente precisa compreender que nossa santidade, a viver a nossa santidade é participar da santidade de Jesus Cristo, participar da santidade de Deus. Essa é o nosso, deve ser para onde o nosso olhar deve sempre direcionar. Então, por isso que nossa gratidão, nosso carinho todo pela sua disponibilidade, né? Que a gente sempre diz no Movimento de Cursilho, nessas lives, que aqui a gente não esgota o tema, mas a gente provoca. A gente dá algumas ferramentas, algumas chaves de leituras, alguns direcionamentos para que estes que aqui estão ouvindo possam fazer essa experiência, possam buscar, estudar, se aprofundar, para que também façam a experiência da santidade no cotidiano e no dia a dia. Você gostaria de falar alguma palavra para fechar a sua fala? Não, é só isso aí mesmo que eu coloquei. É a gente compreender que todos os santos são exemplos para nós, né? Foram pessoas como nós. Que olhar para os santos é olhar que é possível, né? É possível para todos nós chegarmos à santidade. Que a santidade é algo que nós precisamos buscar. Não é algo que a gente, igual Santa Teresinha fala, é algo que deve surgir, né, do nosso coração. Que nós precisamos buscar diariamente mesmo. Porque se nós buscarmos essa santidade diariamente, nós talvez não sejamos canonizados, mas a gente vai ter esperança, né? Essa esperança que a palavra diz logo no início, de ter a graça de encontrar com Jesus. Exatamente. Já pensou a gente chegar lá assim e ele receber a gente com essa alegria? Olha, você conseguiu, né? Tudo aquilo que eu planejei para você, porque na palavra fala, antes do ventre da tua mãe, eu já te conhecia, já te consagrei e eu já te escolhi. Então, ele nos escolheu. Nós estamos aqui, nós não estamos fazendo nada por nós. Nós estamos a serviço dele, ele planejou tudo. Nós não planejamos nada, nós não fazemos nada. Tudo acontece na nossa vida, é graça de Deus, é ação do Espírito Santo. Mas isso só acontece quando nós deixamos o Espírito Santo agir. Não basta, né? Igual eu falo assim, o leigo que eu falo, o leigo é aquele que ajuda a sustentar a igreja. O leigo é aquele que ajuda o sacerdote. Porque assim, o sacerdote tem muitas ovelhas. Como é que ele vai guiar esse rebanho todo? Quem conhece todas as ovelhas é Jesus. Jesus conhece todas as ovelhas, ele chama pelo nome. Nosso sacerdote, ele não conhece todos nós. Então, nós temos que ser compreensivos quando a gente chega lá na igreja, né? E aí a gente fala, bom dia, padre, bom dia. Mas às vezes ele não te conhece pelo nome. Mas Jesus conhece pelo nome. Ele te conhece pela sua fisionomia, ele vê que você está ali. Mas quem te conhece mesmo pelo nome é Jesus. E ele te chama. Ele te chama pelo nome. Hoje ele está chamando a cada um de nós. Sede santos, porque eu sou santo. Perfeito. É isso aí. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade. Pode ficar aí que a gente já vai dando... Eu que agradeço. Estou aqui assim na escola de mensageiros, né? Antônio Neto, você, Quitéria. Estou aqui também para aprender. Claro que a gente precisa estudar bastante para poder chegar, né? Algum dia ser um bom mensageiro assim como vocês. Mas a verdade é que a sua presença aqui é bom porque desmistifica tanta gente que quando a gente convida, diz, mas não tá, eu não tenho capacidade, é isso, aquilo, aí dá uma desculpa, mas vendo você aí, diz assim, é possível. Porque a gente, aqui no Movimento de Cursilho, como a escola é vivencial, a gente não fala sobre teoria. A gente fala sobre vivência, daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente vive, daquilo que a gente é. Porque senão não tem sentido. Que mensagem mais verdadeira não é, senão aquela que é, de fato, a vida da gente. E, às vezes, assim, de alguns equívocos ali, uma palavra colocada de maneira errada, um momento que a gente se atrapalha nas palavras, todo mundo pode cometer erros. Não há nenhum problema nisso. E a santidade consiste em saber disso.
de que nós realmente somos falhos. Você coloca muito bem sobre essa questão de nós somos falhos, e isso é tão importante porque tem muita gente se martirizando, porque acha que para ser santo precisa ser algo bem diferente. E o Papa Francisco, o próprio Jesus sempre nos alertou, né? Para ser santo, precisamos ser plenamente humanos. Reconhecer nossas falhas é o primeiro momento, mas e saber que Deus não nos abandona em nenhum momento. Lembra de Judas, que até o último momento, na ceia, Jesus estava lá contando com ele. Ele não abandonou em nenhum momento. Quem talvez se abandonou foi o próprio Judas, que não acreditou na providência divina e na misericórdia. Mas Jesus nunca abandona os seus. Por mais pecado que tenhamos, né, a misericórdia e o cuidado de Jesus e de Deus sempre nos alcança. E a gente não pode esquecer disso jamais. Vamos a alguns nossos avisos. A nossa próxima EV será dia 3/4, aí em Itamaraju, no dia 2/4, né, na próxima segunda-feira. As inscrições do YouTube, nós não devemos esquecer que as inscrições precisamos convidar pessoas, mandar para os nossos amigos, os nossos contatos, o link do YouTube, do Movimento de Concílio aqui do GE de Teixeira de Freitas, para que a gente possa alcançar um número de 1.000 inscritos, para que a gente possa começar a fazer nossas lives a partir daquela plataforma. Temas das escolas vivenciais sempre bem-vindos, ainda estamos recebendo. Se você quiser mandar para o nosso grupo, para mim, para a Elisângela, para o próprio grupo nosso do WhatsApp, nós estamos ainda recebendo os temas, porque a gente ainda está configurando as escolas vivenciais para o longo desse ano. As mensalidades do movimento, a nossa campanha do Pix, né, dos R$10 todos os meses, para que a gente possa prever e prover algumas despesas, ainda está valendo. Se você quiser e puder, possa fazer a sua contribuição. A gente agradece, tá? No mais, daqui uns dias nós vamos estar divulgando também, já começou a divulgar desde hoje nos nossos grupos, a nossa Assembleia Diocesana. Mas mais adiante a gente vai dar as datas mais precisas. Para quem quiser participar, vai ser online e o link vai ser disponível para que a gente possa participar das nossas assembleias. Também temos a nossa live oracional, quinta-feira, né? Exatamente, bem lembrado. É quinta-feira às 19h30, né? Isso. Muito bom. Nós estamos já chegando ao final, são 20h32 aqui no relógio, mas eu acredito que ainda dá tempo para a gente fazer a nossa oração final. E para aqueles que aqui estão, depois eu vou colocar nos nossos grupos o link da íntegra da exortação Gaudete et Exsultate, para que a gente, mais uma vez, leia, que a gente já falou dela, para que a gente possa interiorizar e saber o quanto é importante ser santo no nosso dia a dia. O santo ao pé da porta, como disse o Papa Francisco. Senhor, fica conosco. É lá na página 29 do nosso Guia do Peregrino. Senhor, fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Eu te agradeço por mais este dia que me concedeste para viver e ser feliz, para servir e dar felicidade aos demais. Quero agradecer pela minha saúde, pela vida dos meus familiares, pelo amor que puseste no coração de todos nós, tuas criaturas. E aqui lembramos de todas as pessoas que estão acometidas pelo coronavírus, amigos, parentes, distantes, que Deus dê o livramento e a cura a cada um deles. Quero agradecer ainda pela maravilha da criação, pela minha cidade, pelo meu país, por todo o universo que criaste. Quero te louvar eternamente por ter me chamado à vida e ter me constituído pelo batismo para ser teu filho, ser leigo do teu reino. Quero bendizer-te por caminhar-te sempre comigo todas as horas. Pedi e vos será dado, diz o Senhor. Confiaste na palavra de Jesus, nós te pedimos. Dai-me, Senhor, a coragem para me comprometer com as boas obras. Dai-me, Senhor, a perseverança para buscar sempre teus caminhos. Dai-me, Senhor, a fidelidade aos teus ensinamentos e à comunidade igreja. Concede aos que ainda não te conhecem a graça de te conhecer. Que o Deus da vida nos abençoe hoje e sempre. Nós te agradecemos, Elisângela, mais uma vez pela tua capacidade e tua disponibilidade de se colocar a serviço do reino de Deus através dessa live, através do Movimento de Concílio. Deus abençoe na tua pessoa todas as pessoas que participaram dessa live,
todos aqueles que entraram não puderam ficar, e todos aqueles que ainda vão ouvir. E aqueles que não vão ouvir também nós pedimos que Deus os abençoe sempre, hoje e sempre. Que Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Boa noite, decolores, viva a vida. Viva a vida! Abraço a todos e até a próxima terça-feira.